presentear outra pessoa, fala da questão do carinho em si. Uma questão também em copas é falar de flores, né? Você tem que ser mais amoroso, dê flores, chama para jantar, e etc. Agora vamos supor que sai aqui espadas, né? Espadas, vocês lembram que o elemento que vai nos referir a um campo mais racional, um campo mais estratégico. Então, aqui no relacionamento, a pessoa tem que ter mais estratégia, ela tem que conversar mais com o parceiro, com a parceira, tem que ter mais assim, diálogo, tem que surpreender a outra pessoa com a sua inteligência, de certa forma. Entende? Aqui é uma questão que falta de diálogo no relacionamento. Vamos supor que aqui é paus. Paus vai nos referir, pessoal, a como a gente falou, né? Uma questão do espiritual, uma questão do elemento fogo, etc. Aqui é o seguinte, olha, o seu relacionamento precisa mais ser apimentado, né? Está precisando, sim, de inovar, né? Principalmente, de repente, na parte sexual, na parte da paixão, fala de conquista, de conquistar mais o parceiro ou a parceira. Então, o Paus vai remeter a isso. Aqui, ouros, né? Ouros, assim, olha só, gere mais valor para a sua relação, se torne uma pessoa mais de valor, seja um pouco mais prático dentro do seu relacionamento. De repente está faltando aqui praticidade, de repente está faltando rever os seus valores dentro de um relacionamento. Aí vamos supor que você tira uma carta, copas, né? Como se fala lá, como eu falei, né? Copas representam as emoções, fantasia, né? As coisas do coração, e espadas, que é o elemento ar. Aí como que fica isso? Olha só. O que você pode responder seguramente é o seguinte: olha, você precisa conversar mais sobre as suas emoções com o seu parceiro. Tá vendo que combinou ar com água? Então, expressar mais as emoções. Aqui, paus com ouros, né? Vamos supor que são as duas cartas aí, né? De ouros e uma de paus. Aqui é o seguinte: é paixão e praticidade. Então, coloque em prática suas fantasias, né, seus desejos. Aí pode ter várias interpretações, pessoal. Estou dando uma en passant, um exemplo, um modo, para que vocês comecem a ter ideia de mais ou menos como funciona. Mas podem ficar tranquilos que eu vou pegar aqui na mão de vocês para que vocês entendam facilmente e não tenha nenhum tipo de dúvida, tá? Lógico que dúvida vai ter, né? Mas sanar todas as dúvidas de vocês, né? Na verdade. Aqui, pessoal, são os elementos, né? Que a gente acabou de citar, né? Aqui, copas, o elemento água, aqui fogo, né, o naipe de paus, aqui ouros, o elemento terra, e aqui ar, né, o naipe de espadas. Então vamos então, pessoal, começar aqui. Aqui teve um pequeno errinho aqui, eu coloquei, aqui é o naipe de paus, aqui eu coloquei espadas, mas não há problema, eu vou sanar isso aqui para vocês agora. Ó, vamos começar aqui com os ases, né? Vamos lá, então. Aqui, ó. O as de paus, né? Que é aquele pezinho de galinha que a gente já viu aqui, ó. O as de paus. Essa carta, o as de paus, vocês sempre vão atribuir a ele a produtividade. O que é a produtividade? Pode ser, de repente, em ser produtivo, tá? Em algo que produza, em algo que dê frutos. É uma pessoa produtiva, entende? Aquilo que ela faz, ela leva adiante. Pode ter vários níveis de produtividade, tá? Mas estou dando aqui um exemplo, né? Então, essa carta sempre vai ser atribuída à produtividade. É no relacionamento? É produtividade. É no trabalho? É produtividade. É na saúde, produtividade. Mais à frente vocês vão ver aí isso com mais precisão e detalhes, tá? Deixa eu só ver um negócio aqui, pessoal, só
Responder uma mensagem aqui, a gente dá continuidade. Só um instantinho, um negócio meio urgente aqui. Então vamos lá, pessoal. Então aqui a gente está falando AGPAUS, que é a produtividade, então é algo que vem a render, né? Aqui as de ouros, como vocês podem ver, é a carta que vai falar sempre de começos, em qualquer área, não só necessariamente em trabalho. Pode ser um novo começo amoroso, pode ser um novo começo espiritual, enfim, né? As de ouros, a carta dos começos. O que eu aconselharia vocês aqui, pessoal, vocês pegarem aí o baralho comum de vocês e anotarem cada carta. Sim, de início para vocês decorarem, ficaria bacana e melhor. Ou seja, vai, de certa forma, render o estudo de vocês. Exemplo, que o Agipau você pode anotar de caneta, produtividade aqui. O, o As de Ouros vocês colocam começos. Aqui o As de Copas vocês podem colocar a carta do amor, né? Aqui o As de Espadas vocês podem colocar a carta da ação. Entendeu? Fica mais produtivo. Vocês fazerem assim todas as cartas que eu vou falar agora também. Então fica mais fácil a didática e o estudo, vocês aprendem muito mais rápido. Posso garantir a vocês. Então vamos lá. Aqui a carta do As é a carta dos começos, a carta do As de Copas é a carta do amor. Pode ser em qualquer circunstância. De repente, no trabalho, a pessoa ama aquilo que faz, né? Ou odeia, dependendo do contexto, né? Mais à frente a gente vai ver isso, tá? Mas aqui fala do amor, né? O As de Espadas, como vocês podem ver, é a carta da ação, da dinâmica, né? Do movimento, por que não dizer, né? Ó, eu vou aqui só dar um exemplo, pessoal. Depois a gente vai voltar aqui nessas combinações, mas só para eu voltar lá onde eu tinha voltado. Ah, aqui, ó. Esse aqui é o 2 de paus, que eu tinha colocado vulgarmente lá na outra, erroneamente, como espada. Só para vocês se confundirem aqui, ó. 2 de paus é uma carta que vai falar de dominação. Sempre quando essa carta sair aqui, ó, vou voltar um pouquinho. Ó, sempre que o 2 de paus sair, ele vai falar de dominação, domínio. Ah, é no trabalho? A pessoa está buscando o domínio ali do trabalho, dominação, dominar ali a situação. No amor, a mesma coisa. Pode ser uma pessoa dominadora? Pode. No espiritual, também. Mas vamos ir aprender mais à frente, tá? A gente falou dos as, né? Agora estamos falando do 2, né? 2 de paus, a carta de dominação. Agora eu vou voltar lá, que ficou claro agora. A gente falou do 2. Agora vamos falar do 3, né? 3 de paus e 4 de paus. Ó, como vocês podem ver aqui, o 3 de paus é a. Não, que mosquito chato, nossa. Agora essa época de frio aqui no Rio Grande enche mosquito. Aqui, ó, pessoal, o 3 de paus, esses três pezinhos, né? Ó, 3 de paus. Rótulo, formação. O que é formação? É algo que está germinando. É um plantio de alguma coisa. Vamos exemplificar. Vamos supor que você vai lá e planta uma semente. É uma germinação. Então, aqui o 3 de paus, a carta da formação, é algo que está se formando. Imagina um bebê que está dentro do útero. Ele não nasceu, ele está se formando. Então, isso aqui pode se apresentar assim, ó. Como você plantou semente, ela está germinando, ela ainda não nasceu. Então, é um projeto que ainda está se desenvolvendo, é um relacionamento ainda que tem muito a se reorganizar, se estabilizar, se estruturar. O cara da vida vai falar de formação, tá? De algo ainda que está nascendo. Aqui o quadro de paus, como vocês podem ver, né, os quatro pauzinhos aqui,
Essa carta vai nos falar, pessoal, de surpresas, tá? Surpresas. Lembrando, pessoal, como eu falei, anotem nas cartas de vocês aqui, ó, para ficar mais fácil de dar. Tá? Anota com caneta, quatro de paus, coloquem surpresa. Ah, três de paus, coloquem formação, para ficar fácil. Rapidinho vocês vão decorar, depois nem precisa de, de, de ficar olhando o vídeo, né? Mas vamos lá, ó. Quatro de paus, eu falo de surpresa. Surpresa, o que é surpresa? Surpresa. Pode ser surpresa ruim? Pode. Pode ser surpresa boa? Sim, dependendo do contexto, né? Aí pode ser uma surpresa, né? De repente, sai no trabalho, nossa, você vai ter alguma surpresa no trabalho. É interessante lá da carta é o tipo de surpresa. De repente, aumento de salário, de repente, alguém se declara para você, né, no amor. Mas vamos dar seguimento aqui. A gente falou do 3 e do 4 de paus. Agora, como vocês podem ver aqui, galera, ó, 5 de paus, sempre vai ter esses 5 pauzinhos aqui, ó. E o 6 de paus, né, vai ter esses 6 pauzinhos aqui, ó, alinhados. Ó, 5 de paus é uma carta que vai falar de conflito aqui, ó. Conflito. Conflito, contenda. Pode ser briga, pode ser obstáculo que se encontra no caminho, de um modo geral. Pode ser conflito de um modo geral, né? Desafios, oposições também. O Seis de Paus aqui é uma carta que vai nos falar de vitória, sim, vitória. O que é a vitória? Ser premiado em alguma coisa, é ser vencedor. Qualquer campo da vida vai falar de vitória, tá? Mais à frente, fiquem tranquilos, né? Vocês vão compreender depois com muito mais precisão, tá? Isso aqui é uma passant, é o começo, né? Só para vocês irem se familiarizando aí com o significado das cartas, né? E assim vocês vão se estruturando aí nas combinações e nos significados, tá? Depois a gente vai apresentar a vocês os métodos também, né? Primeiro vamos dar carta por carta, algumas combinações. Depois a gente vai partir para a questão metodológica, né? Com métodos. E aí a coisa vai ficar um pouco mais séria, mais, não é complicada, mas já vai exigir de vocês um grau maior de conhecimento. Então estudem, né? Façam as anotações de vocês, anotem na carta os significados, vão fazendo combinações, tirando para os amigos, para as amigas, né? Interagindo no grupo e vocês vão ver que a coisa vai alinhar, né? Rapidinho vocês vão estar claros. Se vocês se dedicarem até 3 meses, né? Vocês vão estar arrasando aí nas leituras. Enfim. Aqui o 7 de paus, como vocês podem ver, né? 6 pauzinhos GK, 6 pauzinhos GK e um pauzinho e um pezinho de galinha aqui, né? Pauzinho não, pezinho de galinha, 7 pezinhos de galinha. Aqui, ó, 7 de paus. É uma carta que vai falar de competição. É isso mesmo, competição. Vamos usar um exemplo. Competição no trabalho, né? Vamos supor que na área de trabalho ali é um ambiente super competitivo, né? Todo mundo disputa aquela vaga, todo mundo quer ali a gerência da empresa. De repente, um relacionamento competitivo. Um relacionamento onde as pessoas competem ali uma com a outra. Entende? Ali há um grau de competição, né? Para ver quem é melhor, quem sabe mais, tal, tal, tal. Ó, aqui como vocês podem ver, pessoal, um 8 de paus, ó. 1, 2, 3, 4, 8 pauzinho de cá, 8 pauzinho de cá, 8 de paus. A carta fala de movimento. O que é movimento? Movimento. Movimento é o contrário de estagnação, né? Fala de fluxo, de movimento. Mais à frente, calmem, que eu vou explicar isso detalhe a detalhe, tintim por tintim. Vai ficando claro para vocês. Então, é só uma apresentação aqui, tá? De início, vamos
vagarosamente. E lembrando, repetir, ver os vídeos aí várias vezes, que repetição é a mãe do aprendizado, né? À medida que vocês for vendo as aulas várias vezes, repetindo, fazendo os exercícios, combinações, né, de tiragem, vocês vão ficando craque. Tá, aqui, ó. 9 de paus, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 8 no total, com mais um 9. Ó, 9 de paus aí, ó. É uma carta que sempre vai nos falar de resiliência, que faltou um acentozinho, mas tudo bem, né? Resiliência, 9 de paus. O que seria resiliência, pessoal? É a capacidade de você enfrentar momentos difíceis. Eu vou explicar, dar um exemplo assim mais claro. Vamos supor que a sua vida financeira nada anda, no emprego você está a ponto de ser ali, demitido, ou de repente você até perdeu o emprego, né? Conta de luz atrasando, é, camelô batendo na porta, etc. Você naquela dificuldade toda, e o mundo desabando, e você está ali firme, esperançoso que aquilo vai mudar, que aquilo é uma fase. E a resiliência também, ela nos traz uma grande capacidade de lidar com os desafios, sabe? É saber lidar com situações difíceis, né? A resiliência, ela fala muito também de persistir diante da dificuldade. E aqui, dando sequência, um 10 de paus. Como vocês podem ver, 10 pauzinhos, né? É uma carta que vai falar de opressão. Opressão, é isso mesmo. Essa carta aqui, ao mesmo tempo que ela fala de opressão, da pessoa ser oprimida, se sentir humilhada, ou fala também de, muitas vezes, de abuso de poder, né, de outras pessoas. Aqui fala, essa carta da opressão fala também que a pessoa está acumulando muitas responsabilidades, sabe? Ela está carregando um fardo quando sai o 10 de paus. Ela está, de repente, assumindo responsabilidades que não são delas, está carregando as pessoas nas costas, entende? Acumulando muita coisa, muitas tarefas, né? Pode ser aquele trabalho cansativo. Lá na frente a gente vai ver isso com detalhes, só explicando vocês detalhe a detalhe para ficar claro depois, né? E sempre quando a gente está falando dos naipes também, pessoal, vai ter as figuras da corte, né? Podem representar pessoas ou uma situação, de modo geral, né? Vamos lá para vocês verem aqui. Aqui, ó. Aqui o valete de paus, ou até mesmo o pajem, né? Valete ou pajem é a mesma coisa, né? Mas vamos colocar aqui valete. Valete de paus, ele sempre vai tratar, de repente, de um jogo, ele pode falar de boas notícias, né, na situação. Ou, de repente, pode representar alguém, né, que traga boas notícias, né? Ou alguém mesmo, assim, que é muito, como representando pessoa, pode representar uma pessoa que sempre traz novas ideias, né, traz boas novas. Aqui a rainha de paus, né? Rainha de paus. Aqui é uma carta que vai falar de carisma também, né, dependendo das situações ali do jogo. Mas ela também, quando representa alguém ou uma pessoa, ela vai nos falar de uma pessoa muito carismática, de uma pessoa muito assim fogosa, uma pessoa muito vívida, assim, uma pessoa cheia de vitalidade, uma pessoa que aprecia bastante o aconchego da vida, né, das coisas, como de modo geral. É uma rainha também muito guerreira, né? Rainha de paus. Lá na frente vocês vão ver quando representa pessoas ou uma situação, né? Vamos com calma, uma coisa de cada vez. Aqui, pessoal, como vocês podem ver, o rei de paus, ó. Rei de paus, esse homem aqui, né? Ele sempre vai representar um homem, assim, conselheiro, né? Um homem corajoso, um homem guerreiro, né? Representando uma situação para representar coragem, que a pessoa precisa ter coragem. Mas calma, vocês vão pegando os significados, até os detalhes, né? Vamos então para o próximo naipe.
Próximo naipe aqui, a gente tinha falado lá no início, né? É o naipe de ouros, né? Olha só. Naipe de ouros, pessoal, é elemento terra também, né? Olha só, o as de ouros, ele sempre vai nos falar de uma situação de começos, independente de qual ela seja. De repente, se for uma questão de relacionamento, pode ser novos começos, né? Pode ser um novo amor chegando, pode ser um ciclo que se encerra ali na vida da pessoa e começa outro. Também no trabalho vai dizer a mesma coisa. No trabalho pode ser o início de um novo trabalho, ou um dinheiro que ainda não se materializou, porque o as, depois eu vou explicar isso para vocês, os ases, pessoal, eles sempre vão nos falar de uma situação ainda que ainda não se materializou. Ela está mais no mundo das ideias ainda, sabe? Não tão ainda palpável, né? Eu vou até depois explicar isso para vocês, né, com mais detalhes, para ficar mais claro. Vamos falar primeiro do significado das cartas, depois a gente fala disso, né, melhor. Senão vai parecer que vai ficar muita coisa assim para a primeira aula, né? Então, a Josa fala de novos começos, independente de qualquer área, né? O 2 de ouros, ele vai falar do labirinto, né? O que são os labirintos da vida? É aquele momento onde a pessoa se encontra perdida, sabe? Se encontra por uma situação difícil, não sabe para onde correr, não sabe se vai, se fica. Se tratando de uma situação financeira que o 2 de ouros ele pode falar daquela situação assim que a pessoa está em um labirinto financeiro, né? Ela tira de um lado, põe de outro, né? Paga amanhã e ganha hoje, né? Vendendo almoço para comer a janta. Mas, enfim, vamos dar seguimento. Que no amor, de repente, pode pensar um divórcio, né? O 2 de ouros, ou algo que está caminhando para isso. Vamos lá, eu passei muito aqui. Ó, aqui o 3 de moedas, 3 de ouros, como vocês podem ver, e o 4 de ouros, ó. O 3 de ouros é falar de labuta. Ah, mas o que é isso, labuta? Labuta é o progresso, é o trabalho, né? A mão na massa, é o progresso em marcha. Então, o que vai falar é que as coisas estão em marcha, as coisas estão andando, as coisas estão avançando, tá? O 3 de ouros sempre vai trazer esse tipo de mensagem, qualquer área. Ó, o 4 de ouros, né? Essas quatro diamantezinhos aqui, 4 de ouros vai falar de estabilidade. O que é estabilidade, pessoal? Né? Trazendo para um português mais claro. Estabilidade é algo que está estático, tá? Algo que está, de repente, estagnado. Nem sempre estabilidade é bom. Né? Estabilidade nem sempre é crescimento. Estabilidade não se move nem para trás nem para frente. É como se fosse um quadrado, algo curvo. Né? Algo que está confortável, podemos dizer. Né? É algo ainda que precisa de um processo evolutivo, podemos dizer. O 4 de ouros também, pessoal, ele vai nos trazer alguma mensagem também de avareza, muitas vezes, né, de egoísmo, de querer tudo para si. Mas vamos ir compreendendo cada detalhe com calma, que aí as coisas vão se alinhando. Ó, aqui os 5 de ouros, né, os 5 diamantezinhos. 5 de ouros é uma carta para falar de prejuízo, é isso mesmo, prejuízo. Prejuízo, pode ser prejuízo financeiro? Sim. Pode ser prejuízo no relacionamento? Sim. O que seria um prejuízo no relacionamento, pessoal? Seria assim, você investir naquela pessoa, né, com carinho, com atitudes, e de repente você ficou na pior, né? A pessoa não valorizou, ou a pessoa ficou com outra pessoa, isso é um tipo de prejuízo. Então, isso pode ser em várias áreas da vida, tá? Não só em relacionamento e em, como é que fala? Na área financeira, pode ser em várias áreas da vida. Olha só para vocês verem, pessoal, 6 de ouros, né? 6 de ouros é a carta que fala de sucesso, olha aqui, ó. 6 diamantezinho aqui, 6 diamantezinho ali. Carta fala de sucesso, sucesso, né?
Sucesso pode ser compreendido de várias maneiras, né? Para alguns, sucesso é conseguir o que você quer, sucesso é conseguir um emprego dos sonhos, sucesso é comprar o carro dos sonhos, sucesso é ter um relacionamento benéfico, para alguns, sucesso é ter filho, então vai depender de um monte de coisa, né? A questão do sucesso. Então, vamos lá. Ó, sete de ouros aqui, ó, seis moedas de cá, seis moedas de cá e um no meio. Né, diamantezinho aqui, o sete de ouros, ele vai nos falar de insegurança, isso mesmo, insegurança. O que seria insegurança? Insegurança é aquela pessoa que está em cima do muro sobre uma determinada situação, tá? O que seria essa insegurança? É uma pessoa que ela está insegura, né? Ela não se sente confortável, ela não se sente estável, entende? Ela tem dúvida em prosseguir, né, adiante em determinada situação. Olha aqui o oito de ouros, ó, oito de ouros. Oito de ouros, ele vai nos falar de cautela. Cautela é assim, é ter prudência, é ter cuidado, é ser cuidadoso com determinada situação. Vamos usar de repente um exemplo lá, salmo 8 de ouros, das minhas finanças, né? O que está acontecendo? Olha, você precisa ser cuidadoso com as finanças, né? Você precisa ter cautela, não exagerar nos gastos, né? Fazer um bom planejamento financeiro. No amor, a mesma coisa. No espiritual, a mesma coisa, né? De repente, no amor, seja mais cuidadoso com o seu relacionamento, tenha mais cautela, não seja impossível, né? Não seja impossível, né? Impossível, perdão, hoje eu estou falando aqui errado. Olha só, pessoal, aqui, ó, o nove de ouros, né? Oito moedinhas de cá e uma no meio. O nove de ouros, pessoal, ele vai falar muito de recompensa. Recompensa, se você recompensar por alguma coisa. Vamos supor que você investiu num relacionamento vários anos da sua vida, né? Você investiu tempo, você investiu dinheiro, né? Você investiu atenção, né? Vamos supor que você namorava uma pessoa e de repente a pessoa gostou tanto de você, de suas atitudes e resolveu te pedir casamento. Então você é recompensado. Mesma coisa nas outras áreas da vida, no emprego. Vamos usar um exemplo. Essas recompensas. Nossa, de repente vou ter aumento de salário, de repente o meu fluxo de cliente vai aumentar, de repente eu tenho um negócio próprio. Então é mais ou menos por aí, tá? Em qualquer área, não necessariamente em área do amor e de relacionamento. Aqui um 10 de moedas, né? 10 ourinhos aqui. Diamantezinho, 10 de ouro. Carta fala da fartura. Fartura em qualquer circunstância. Seja no amor, seja na saúde, fala de abundância. Né? A fartura é a prosperidade, por não dizer, né? De uma forma exuberante e exaltada. Agora vamos para as rainhas, né? Como vocês podem ver aqui, ó, valete de ouros, vai falar de oportunidades, né? A carta também vai falar de cursos, de reciclagem. A rainha de ouros, uma carta que fala de praticidade. A rainha de ouros também vai falar de uma mulher, de repente pode ser uma mulher interesseira, né? De repente uma mulher muito materialista. O rei de ouros, ele vai falar de um homem bem-sucedido, né? Uma pessoa próspera, uma pessoa muito materialista também. Mais à frente a gente já vê outros significados, tá? Dessas cartas aqui. Ela também vai falar de sucesso, né? O rei de ouros. Eu não vou passar muita informação nessa primeira aula, pessoal, igual eu falei, senão vai confundir de repente a cabeça de vocês. Então vamos, calma, tá? Um passo cada vez, né? Não queira subir a montanha sem dar os primeiros passos. Primeiro vamos no básico para a gente evoluir nas combinações, tá bom? Vocês ir aperfeiçoando. Como eu falei lá no início, tem aqui o As de Paus, ó, o As de Copas, né? Eu já fiz a conclusão. As de Copas aqui, né? Coraçãozinho.
Lembrando que os ases, como eu falei, depois na segunda aula eu vou explicar isso melhor, sempre vai falar de um começo, de algo que dá para se materializar, que é o amor, né? Pode ser o começo de um amor, pode ser um amor muito exacerbado também. Aqui, ó, o As de Copas vai falar do amor. Em qualquer circunstância. É no trabalho, olha, a pessoa ama o trabalho. É no amor, nossa, a pessoa ama a pessoa, né? Ou a pessoa está em busca de um grande amor, né? Mas vamos dando sequência, como eu disse, né? À medida que a gente vai avançando, vai ficando mais claro. Então, o As de Copas vai falar do amor. Aqui o 2 de Copas vai falar de compatibilidade. O que seria compatibilidade? Aquilo que é compatível, aquilo que tem ali, de repente, afinidade, né? Em qualquer circunstância da vida. Então, como eu falei, pessoal, anotem aí nas cartinhas de vocês, os rótulos aqui, compatibilidade, é amor aqui, né? Para ir ficando fácil para vocês, tá? E rapidinho vocês vão decorando e vai ficando fácil para se organizar nas tiragens. Muito mais rápido se vocês anotarem, né? Na carta. Vamos lá, 3 de copas, uma carta que vai falar de celebração, né? De comemoração, de festejos. Uma carta que vai trazer bastante felicidade, né? Comemorar, né? Festejar. 4 de copas é uma carta que fala de monotonia. Monotonia é aquela coisa monótona, aquela coisa que é uma rotina, é sempre aquele arroz e feijão, é sempre os mesmos papos, né? Seja no relacionamento, no trabalho, no cara da vida. Essa carta fala de uma coisa que já está cansativa, de uma coisa que não tem novidades, né? A monotonia. Tá, vamos lá. 5 de copas. 5 de copas aqui, 5 coraçãozinhos. Essa carta fala de ressentimento, de mágoas, né? A mágoa, ressentimento. Que fala da pessoa que está chorando por leite derramado, né? Em qualquer área. Está ressentida, né? A pessoa está chorando ali pelo leite derramado. Está magoada. Aqui o 6 de copas. 6 coraçãozinhos, né? Que lindo essa carta. 6 de copas vai falar de nostalgia. Isso mesmo. Nostalgia pode ser saudade de um amor, saudade da terra natal, saudade de familiares, saudade de tempos antigos, né? Nostalgia, tá voltada ao passado, né? Pode estar relembrando do ex, né? Ou da ex. Ó, vamos lá, 7 de copas. Aqui, ó, 7 coraçãozinhos, né? 6 coraçãozinhos e um no meio. Ó, 7 de copas. A carta vai falar de devaneio. O que seria o devaneio, pessoal? Devaneio seria uma questão ilusória. Vamos supor que é no relacionamento. A pessoa está fantasiando, está vivendo ali uma questão de aparências, né? Para fantasiar, para se parecer para outras pessoas. Mas, na verdade, é um casamento de aparência, um relacionamento de aparência. Uma pessoa está idealizando, né? Está construindo castelos de areias. Castelo de areia que vai se desmoronar. Então, é um fato ilusório. É devaneio. É ilusão. Aqui é a carta também que fala das aparências, né? Que a pessoa vive fantasiando as coisas, que aquilo não é real como ela aparenta parecer ser. Aqui o 8 de copas, né? 8 coraçãozinhos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ó, 8 de copas. É indolência essa carta. É indolência, é isso mesmo. O que seria indolência, pessoal? Do 8 de copas. Indolência é uma questão de moleza. É uma questão que nos remete muito a não tomar parte das coisas. Aquela pessoa ou aquela situação que não está tendo atitude na vida da pessoa, tá? O Oito de Copas vai falar muito disso. A indolência é muito próximo ali da indiferença, do desdém, do descaso. Vai falar muito também essa carta.
Essa carta geralmente ela pode falar que a pessoa está depressiva, né? Dependendo do contexto. Ela pode apresentar depressão também, oito de copas, tá? Eu não vou colocar todas as informações aqui, pessoas, eu vou confundir a cabeça de vocês, vamos com calma, né? Vai fazer a anotação na carta e tudo mais, mas vocês vão pegando, né? Vai. Então, essa carta vai falar de indolência, tá? De desleixo, né? Indolência também remete a um certo desleixo, certos casos das coisas. Vamos então para mais uma carta. Ó, aqui, ó, nove de copas, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ó, nove de copas. A carta da felicidade. O que é felicidade, pessoal? Bem, se a gente for buscar a etimologia dessa palavra, felicidade, né, do indo-europeu, vem de fit, nos remete a amamentar, né? Nutrir, a compartilhar, a compartilhar as coisas à nossa volta, entende? Alimentar outras pessoas, de nutrir outras pessoas. Nutrir pode ser com afeto, com carinho, não é somente com alimento, né? Só para ficar claro aí, não entenderiam ao pé da letra. Mas a felicidade, assim, no nosso contemporâneo, é uma questão de estar feliz, né? Com alguma situação, se sentir satisfeito, né? Por que não? A pessoa está feliz, está alegre, né? Ó, 10 de copas, né? 10 coraçãozinhos, vai nos falar de plenitude. O que seria plenitude, pessoal? Plenitude é aquele estado que você está completo, onde você se sente satisfeito, aquele gozo de satisfação, onde a pessoa ela se sente inteira, completa, entende? Aquele momento que ela se sente totalmente satisfeita, né? Essa carta vai falar de muito saciedade, né? Satisfação total. E agora, passando para as cartas da corte, né? Que a gente tem o. Peraí, deixa eu só subir um pouquinho. Ó, aqui a gente tem o Valete de Copas, que é uma carta que fala de entusiasmo, é uma carta que pode apresentar uma pessoa mais jovial, um, uma carta que ela vai nos falar também de uma pessoa muito emocionada, né, emocionalmente. Aqui a Rainha de Copas vai falar de compaixão, né, representando a mulher, vai falar uma mulher que se coloca no lugar dos outros, é uma boa mãe, é uma boa esposa, é uma mulher que é inclinada também para coisas místicas, né. Aqui o Rei de Copas, a carta que vai falar de saudosismo, né, muito voltada às tradições do passado. Pode apresentar um homem aqui, o Rei de Copas, deixa eu colocar aqui para você ver. O Rei de Copas pode apresentar um homem num relacionamento que ele não toma partida, não toma iniciativa, aquele homem com características mais femininas, né, mais passivo, não de tanta atitude, muito emocional, é um ótimo terapeuta também, um ótimo psicólogo, um ótimo conselheiro, o Rei de Copas, tá? Então vamos para as cartas de espadas agora, né? Veja bem, ó. As espadas, pessoal. As espadas vai nos falar de ação. Ação é atitude, é dinâmica, é mudança, né? É uma situação que está em andamento ali, né? Ó, dois de espadas. A carta fala de disputa, disputa. Pode ser no relacionamento, pode ser na saúde, né? Também. Na saúde podemos usar um exemplo assim, se a saúde está ruim por estresse, né, de disputar com as pessoas, pode ser várias coisas, né, mas lembrando que na saúde nós somos médicos, né, não podemos dar diagnóstico a ninguém. A gente pode ter ali, acertar algumas coisas e tudo, mais à frente a gente vai aprender isso aí, mas vamos dar seguimento aqui, ó. Dois de espadas, a carta que vai falar de disputa, né.
Três de espadas é uma carta que vai falar de sofrimento. Sim, sofrimento. Qualquer área da vida. Né? A carta que vai falar que a pessoa se encontra num momento extremamente difícil, sabe? Que é um sofrimento extremo. A pessoa está muito mal, estabilidade emocional, né? Vai apresentar discussões, perdas, né? Ó, quatro de espadas, é uma carta que vai falar de introspecção, né? Introspecção que é um momento reflexivo, que a pessoa está mais voltada para dentro de si, ela está refletindo sobre determinadas situações da vida, né? Sobre determinadas ações. Olha só, tá um grilo cantando aqui, plena madrugada. Mas vamos dar seguimento. Onde que esse grilo está cantando, gente? Mas enfim, introspecção então vai falar disso, né, pessoal? Vai falar de uma pessoa que está voltada para dentro de si mesma, né? Reflexão, é aquela pausa que a pessoa reflete antes de tomar qualquer tipo de atitude, a pessoa está pensativa. Ó, cinco de espadas é uma carta que fala de derrota. Derrota, né? Derrota, de repente o trabalho, a pessoa perde o trabalho. Ou uma vitória muito cara, muitas vezes. O que é uma vitória cara? É aquele trabalho que você luta, luta, luta para ter ele, mas no fim das contas é um trabalho horrível, né? Você ganha pouco, as pessoas lá não te respeitam, é a mesma coisa no amor também, né? Em outras áreas também. Ó, seis de espadas, a carta das mudanças. Mudanças é dinâmica, né? Pode ser mudança de residência, pode ser afastamento de um relacionamento, mudança de um relacionamento, isso pode ser várias coisas, né? Mas dando um exemplo aqui para ficando claro. Não vou estender muito essa aula também, né? Para não ficar muito maçante, cansativo. Aqui, ó. Vai lá, pessoal, ó. Sete espadas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete espadas, né? Sete espadas é a carta das fraudes. Isso mesmo. Carta da enganação, né? A carta que pode falar de fogo também. Ser trapaceado, né? Oito de espadas, né? Oito de espadas aqui fala de enxugar gelo. O que seria enxugar gelo? Seria insistir numa situação que é inútil. Ah, estou querendo aquela vaga de trabalho, né? Mas assim, a empresa falou que não vai contratar, você está insistindo em enxugar gelo. É no relacionamento também. O que seria enxugar gelo? É você tá rapando a calçada, sendo que está chovendo, não vai adiantar nada, entende? Então é aquela situação como se o chão escapasse de seus pés, né? Aquela situação de areia movediça. Movediça, você pisa, pisa, pisa e vai se afundando. Entende? É insistir em algo que é inútil, né? Aqui essa carta também, oito de espadas, fala muito de depressão, fala muito de desespero também. Tá. Nove de espadas, a carta vai falar de crueldade. Sim, crueldade. Qualquer situação da vida. Ou sendo vítima de crueldade, ou você está sendo cruel, né? Com alguma situação da sua vida. Ou, de repente, você acha a vida muito cruel, né? Ou você acha as pessoas muito cruéis com você. Vai depender de um monte de coisa, né? Mais à frente a gente vai analisar isso com mais propriedade, tá? Como eu falei, não vou me estender muito para não ficar uma aula muito cansativa e para não confundir também a cabeça de vocês, né? Vamos por partes. Aqui o 10 de espadas, né? 10 de espadas. A carta é transformação. O que é transformação, pessoal? Transformação é mudança de um estado para outro, né? Pode ser, é mudança, geralmente, né? Mudança no amor, no trabalho, transformação. Exemplo, existe uma transformação que mais assim abrangente de se falar que a borboleta, né, a lagarta que constrói um casulo de vidro borboleta, isso é uma transformação. Não, não necessariamente que a carta 10 de espada seja ruim, né? Ela pode falar de final de um ciclo também. Exemplo, uma situação parece ser ruim para você, futuramente pode ser boa, entende?
de repente são 10 de espadas, né? E fim daquele relacionamento que no momento você tem muita dor, mas depois aquilo te dá um alívio, né? Aquela pessoa não te respeitava, aquela pessoa não te valorizava, você está ficando doente naquela relação, ao mesmo tempo trabalho, né? Pode ser perda do trabalho, mas de repente você consegue um trabalho muito melhor, né? Então a transformação não necessariamente ela é ruim, tá? Tudo tem que se transformar, né? Como vocês podem ver aqui agora, ó, as cartas da corte de espadas, o valete de espadas sempre vai falar de intriga, de mentiras, de falsidade, de presunção, né? Julgamento baseado em aparências, né? A carta da fofoca, essa aqui, ó. O valete, né? De espadas. Aqui é a rainha de espadas, a carta que fala de malícia, isso mesmo, malícia. De repente você não está sendo maleável com as pessoas, né? As pessoas estão te passando para trás. A rainha de espadas também representa alguém, pessoal, vai falar da rival, sempre de uma rival. Pode falar de alguma ex, né? Do relacionamento, de um amante, pode apresentar. Lá na frente vamos aprender isso com detalhes. Ó, o Rei de espadas é um homem frio, estratégico, pode apresentar um militar, pode apresentar também uma pessoa muito fria, calculista e um rival também, por que não, né? Então é isso, pessoal. Vamos aqui então encerrar, né, esta aula. Então, muito obrigado a todos por ter ficado até o final. Então, depois vamos para a próxima aula, pessoal. Então, vamos então encerrar esta aula e até a próxima aula. Bons estudos.